Chega. Bom dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem, muito bem. E muito obrigado por perguntar. Eu estou bem hoje. Essa entradinha aí foi justamente para mostrar algumas fotos, né, de vetores e alguns exemplos aí, alguns esquemas, né, de alguns protozoários que podem causar parasitoses, que são doenças aí no ser humano. Primeiramente, o que são parasitoses, né? E essas parasitoses de hoje são causadas por protozoários, né? O que seriam então os protozoários também? Calma, que hoje nós vamos ver tudo isso, tá bom? Primeiro, falando sobre protozoários, né? Bom, e esse esquema bonito, né? Esse desenho maravilhoso, que parece até mesmo um papel de parede, né? Vocês podem até colocar no papel de parede do celular de vocês ou do computador de vocês, é um exemplo de protozoário, é o tal do paramécio, tá? Ele é muito famoso porque ele é muito conhecido e utilizado em pesquisas, né, pesquisas científicas aí, em testes, né, o paramécio ele é muito utilizado. Tá vendo esses cíliozinhos aqui, ó, em volta? Então, justamente esses cílios, eles servem para, eles mexem, né, eles se movimentam em forma de chicote, né, eles se movimentam em forma de chicote e ajudam esse organismo, né, esse protozoário, a se movimentar. O paramécio é um exemplo aí, assim como muitos protozoários, a maioria deles, né, é um exemplo de protozoário de vida livre. O que significa? Meu óculos está torto, hein? Nossa, eu preciso arrumar ele. Olha aqui, ó. Então, o que significa um protozoário de vida livre, né? Ou qualquer coisa de vida livre? Um ser vivo de vida livre é aquele que sobrevive sem encher o saco de ninguém, né? Ele não precisa de ninguém, ele não enche o saco de outros seres vivos, né? Ele se reproduz sozinho, ele busca alimento sozinho, ou ele produz o próprio alimento, né? No caso do protozoário ele busca o seu alimento, né? E vive de boa aí, né? De boa na lagoa aí, na natureza e no ambiente. Só que a maioria dos protozoários são assim, né? Eu disse a maioria porque para tudo existe uma exceção. No caso da relação de protozoários com seres humanos, existem algumas exceções, ou seja, alguns protozoários que vão usar, né, fazer uso do nosso organismo justamente para se reproduzir. Então, existem parasitoses, ou seja, existem alguns protozoários que fazem uso do corpo humano, né, como parasitas para se reproduzir, principalmente para a reprodução, né? E essas fotos que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, né, estão relacionadas com essas parasitoses aí causadas por protozoários, tá bom? Tá vendo esse bichinho aqui? Foi a tela inicial, né, do nosso vídeo de hoje. Então, estudamos.com.br. Muito obrigado, Estudamos, por fornecer esse desenho para mim. Bom, para nós, né? Tá vendo que tem um bichinho aqui, né? Ele tá circulado. Na verdade, esse círculo aqui é só para realmente... Opa, peraí. Agora sim dá para ver meu mouse.
Esse círculo está justamente mostrando o bichinho lá no rosto desse rapaz, né? Esse bichinho aqui, ele é o barbeiro. É esse daqui, tá? O barbeiro, galera, o barbeiro, ele é um inseto, ele é um percevejo, tá bom? Ele não é um mosquito. Não sei se eu falei mosquito. Será que eu falei mosquito antes? Não sei, vou deixar assim. Mas se eu falei mosquito, tá errado, tá? Porque ele é, na verdade, um percevejo. E como você sabe que ele é um percevejo? Justamente por causa da conformação das asas, tá? Que fica uma em cima da outra nesse formato assim, em forma de diagonal, né? Na diagonal. E forma esse desenho aqui, tá? Forma esse desenho aqui. Bom, vocês percebem que ele tem como se fosse um canudinho na boca, né? O aparelho bucal dele parece um canudinho, justamente porque ele pica, entre aspas, a vítima, porque ele não quer fazer mal para ninguém. Ele só está infectado com a doença de Chagas, mas ele não quer fazer mal para quem ele está picando. Ele só quer pegar o sanguinho dele lá e, de boa, usar o sanguinho para a reprodução, né? Para os ovos, né? Simplesmente para isso. Mas, nesse processo de picar, olha só, se o barbeiro estiver infectado com um protozoário chamado Trypanosoma cruzi, que é encontrado nesses três formatos aqui, Amastigota, Tripomastigota e Epimastigota. Mas não se preocupem com essas formas aqui do protozoário, tá bom? Se preocupem como que ele vai agir no organismo do paciente, no organismo da pessoa que tem mal de Chagas. E como que a gente vai estudar isso daí? A gente vai justamente usar a nossa maravilhosa apostila, que tem um esquema muito interessante, muito legal aí sobre esse assunto. Então é o seguinte, né? A doença de Chagas, ela provoca um aumento no coração da pessoa, né? A pessoa ela é tão bondosa que ela tem um coração que não cabe no peito, né? Não, é o seguinte, sério agora. O que vai acontecer? Vamos pensar assim. Sim, por que mosquito barbeiro, né? Eu acabei esquecendo de contar isso para vocês. O inseto, ele tem o apelido de barbeiro, né? Esse percevejo, ele tem o nome de barbeiro, justamente porque ele é sorrateiro, ele trabalha à noite, ele é ardiloso, você não percebe que ele está picando você. Quer dizer que todo barbeiro trabalha à noite, né? O barbeiro, profissão? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que ele trabalha à noite justamente porque é quando as suas, entre aspas, vítimas estão dormindo. O percevejo vai lá e pica próximo à região do rosto. A região do nosso rosto ela é muito vascularizada, ela tem muitos vasos sanguíneos, né? Ela tem uma grande circulação de sangue. Então fica muito fácil para ele, né, encontrar um vaso sanguíneo para tirar o sanguinho de cada dia aqui, né? E ele usa justamente a região do rosto, que é onde se faz a barba nos homens e onde se nasce a barba também nos homens, né? E é por isso que nós chamamos esse bichinho aqui de barbeiro. Muito bem. E como que esse bichinho aqui vai poder infectar um ser humano e provocar a tal da doença de Chagas? Pois bem, nós vamos descobrir então com esse esqueminha sensacional. Bom, seguinte. Primeira coisa, né? O inseto ele vai picar e vai defecar, vai dar aquela cagadinha ao mesmo tempo no lugar que ele picou, ou próximo à região que ele picou. Quando a gente leva uma picada, né? Muitas vezes a nossa reação, nosso reflexo, principalmente quando a gente está dormindo, que a gente não percebe, né? É coçar a região. Então a pessoa faz o quê? Eu ia ter vontade de coçar a barba aqui. Então, o que vai acontecer? A região que foi picada, ela vai ser coçada. Então, a pessoa, vou até aumentar aqui. A pessoa que foi picada, ela vai pegar esse cocôzinho, né, do Trypanosoma cruzi e vai... Agora estou com vontade de coçar de verdade. E vai levar até o machucado, até a região, né, até o furo
no qual o barbeiro fez. Então, o que vai acontecer? O barbeiro ele vai defecar, né, esse protozoário que vai formar, né, que vai provocar o mal de Chagas, que é o Trypanosoma cruzi. Não confunda o inseto barbeiro com o Trypanosoma cruzi. Tá? Trypanosoma cruzi é o protozoário que está dentro do inseto, que está infectado. Beleza? E aí esse protozoário ele vai sair nas fezes do animal. Quando a gente coça a região que foi picada pelo barbeiro, a gente vai colocar um pouquinho das fezes, né, um pouquinho das fezes do barbeiro naquela região, naquela picada, naquele ferimento. Ui, que nojo, professor. É verdade. Então, com isso, o protozoário vai entrar na corrente sanguínea. E é aí que a mágica acontece. Não, mágica não, porque não é uma coisa muito boa, né? Mas é aí que a coisa acontece. Então, o inseto pica e defeca ao mesmo tempo, como eu disse, e os tripomastigotas, que é, como eu falei no comecinho aí, alguns minutos atrás, né? Que é uma das formas aí que a gente encontra o Trypanosoma cruzi, né? Mas não se preocupe com esse nome, tá? Vamos pensar assim, os protozoários, né, alcançam a corrente sanguínea. Muito bem. E lá no organismo vai ocorrer né, no nosso organismo, no organismo da pessoa que foi infectada, vai acontecer a reprodução assexuada desses micro-organismos. O que é a reprodução assexuada? É a reprodução que não há a interação. Opa, agora sim o mouse está aparecendo. Em que não há a interação entre dois organismos. Né? Eles simplesmente se reproduzem sozinhos. Né? Tá lá o protozoário, ele se divide sozinho e aí um protozoário se transforma em dois. Simples assim, essa é a reprodução assexuada, tá? Bom, e quais tecidos que ele, né, em quais tecidos a gente vai encontrar esses amastigotas, que são, né, não vamos usar esses nomes, né? Onde no organismo nós conseguimos encontrar esses protozoários? Em muitos tecidos do corpo, principalmente musculatura e principalmente também entre a musculatura, né, a musculatura do coração. Lembrando que o coração é um conjunto de músculos que batem, né? E entre as fibras, né, entre as células que formam o tecido do coração, né? Na verdade, entre as fibras, tá certo. Entre as células, né? Entre as fibras. Tá certo, tá certo, tá certo. Enfim, entre as fibras, né? Entre as células que formam a musculatura do coração, eles ficam então armazenados, eles ficam juntinhos, armazenados. Eles vão ocupando espaço entre essas células. E as células elas têm que estar muito juntinhas para contrair e relaxar facilmente. Né? E com o tempo, conforme os protozoários eles vão se multiplicando nessa forma redondinha, né? Ele fica bem quietinho lá, redondinho, tal, não faz muita coisa, né? O que vai acontecer? Essas fibras, né, essas células, elas vão ficando cada vez mais estufadas ou com maiores espaços entre elas, né? Então o coração ele vai aumentando, né? Ele vai aumentando o seu tamanho, o seu volume, de tal forma que ele vai perder a sua força, porque as células elas não vão estar muito próximas entre elas, então o efeito de contração vai ser um pouco menor, né? E ele vai então aumentar o seu volume, podendo, inclusive, atrapalhar, né, ou empurrar outros órgãos, como por exemplo os pulmões, tá? Mas isso, né, esse processo ou esse nível, né, de doença de Chagas, ele vai acontecer depois de décadas, tá? Uma pessoa ela pode ficar 10, 20, 30 anos com a doença de Chagas sem nem perceber. Tem até a história de um jogador de futebol que fez isso. Não sei se eu falo o nome dele. Acho que eu falo. Vou mostrar pra vocês. Acho que não vai ter problema nenhum expor essa história, porque o cara não fez nada de errado, coitado, né? Everton Costa, coitado. Ele anunciou o fim da carreira como jogador aos 28 anos. Muito novo, até mesmo para jogador de futebol, né? Justamente porque ele jogava, né, enquanto ele jogava no Vasco, se eu não me engano, não lembro que time,
E ele sentia um desconforto no peito, né? Ele jogava e sentia um certo desconforto no peito, principalmente no fim da partida, né? Tanto que tem até algumas filmagens quando apareceu aqui na TV, né? Ele fazendo assim no peito, massageando, assim, ele não estava sentindo muito bem, justamente porque ele estava com esses desconfortos, foi ver o que era, ele estava com a doença de Chagas havia muitos anos, né? E lógico, é, Everton Costa morreu e voltou. Ah, tá, não, não. É o jeito de modo de dizer, né? Ele tá vivo ainda. Ele tá vivo e ele tá bem. Né? Até onde eu sei, ele tá bem. E o que aconteceu? Ele ele foi ver, foi checar, né? Falou, pô, preciso ver isso aí, né? Porque eu sou jogador de futebol, né? E achou, então, os ninhos, né, entre aspas, aí, do protozoário da doença de Chagas no coração. E para uma pessoa aí normal, para uma pessoa normal que eu digo que não é atleta, né? Talvez ele demorasse muito para descobrir, mas como ele é atleta, ele corre muito, ele faz muito exercício aeróbico, faz muito, usa muito, né, a região, o trato cardiovascular, né? O coração tem que bater muito forte e tal. Ele descobriu rapidamente nos jogos, né? Nos treinos e nos jogos. Então, é, ele ele simplesmente teve que aposentar justamente para não morrer, né? Para não morrer. E ele jogou por 10 anos no futebol profissional e futebol de ponta, né? No Grêmio, no Internacional, no Santos, no Vasco, no Coritiba também, que foi onde ele foi revelado, enfim. Então é uma história interessante aí de um atleta profissional que acabou encerrando sua carreira, infelizmente, por causa da doença de Chagas. Mas calma, 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 que não é o fim do mundo, tá bom? Muitas pessoas elas sobrevivem até a terceira idade, né? Até os 70, 80 anos, vivem normalmente, às vezes morre até de outra coisa que não a doença de Chagas. Vai ter algumas limitações aí quanto a parte de exercício, né? Vai ter que tomar alguns cuidados, algumas precauções na hora de se exercitar, mas a vida até que segue normalmente, tá bom? Bom, basicamente é o seguinte, né? Os protozoários, eles vão ficar aí armazenados, eles vão ficar entre as células musculares do coração. Isso vai atrapalhar então que ele bata. Lembrando que, como que ele chegou lá? O inseto picou a pessoa coçou, esse protozoário entrou no sistema, né, entrou na circulação sanguínea, e aí ficou viajando pela circulação no corpo da pessoa, até chegar em tecidos, como por exemplo as células, né, ou tecido muscular do coração, certo? Com isso, o coração ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Só que nesse meio tempo também, parte desses protozoários se transformam nessa forma aqui mais compridinha, né? Os amastigotas, que são essas formas meio parecidas com ovos, né? Se transformam em tripomastigotas. Mas calma, não precisa decorar esse nome. Só lembrem o seguinte, que esses protozoários, de vez em quando, às vezes, eles saem do tecido do coração e vão para a corrente sanguínea. Para quê, professor? Ele não está lá bonitinho, né? Não está lá de boa, né? Ele não está lá se reproduzindo assexuadamente lá, numa boa, na paz. Então, ele faz isso justamente porque é importante que alguns protozoários fiquem na corrente sanguínea para que, quando o percevejo entre em contato com essa pessoa e pique ela novamente, né? Outro percevejo, obviamente, né? Esse percevejo ele vai ser infectado. E aí quando ele é infectado, né? Dentro do percevejo vai acontecer a tal da reprodução sexuada, ou seja, dois organismos eles se reproduzem sexuadamente, né, para a produção de outro. Então, dentro do percevejo, né, vai acontecer essa reprodução aqui. E o que vai acontecer? Esses protozoários dentro do corpo do inseto, inseto tá certo. Eu achei que eu tinha falado mosquito. Esses protozoários dentro do corpo do inseto, dentro do corpo do percevejo, eles vão
ficar no sistema digestório dele, vai ficar no intestino, né? E esses animais aqui hematófagos, né, que se alimentam de sangue, eles precisam liberar rapidamente, né, o que está no corpo dele para ter espaço, né, suficiente para ter bastante sangue, para ele tirar o máximo de sangue possível da vítima, né? Então, por exemplo, ele pica. No momento que ele pica, ele já tem que evacuar, ele já tem que tirar tudo que tem no corpo dele. Então, ele solta o máximo de fezes que ele consegue ao mesmo tempo, né? Pernilongos também costumam fazer isso, o mosquito palha também faz isso, né? Mas no caso do percevejo, ele solta essas fezes e o protozoário ele também é ardiloso. Ele é ardiloso. Como que ele é ardiloso? Ele está no intestino do animal. Então, os protozoários já saem com as fezes. E com isso, esses protozoários, quando saem com as fezes, o percevejo dá aquela cagadinha enquanto se alimenta, né, do sangue da pessoa, e aí a pessoa coça. Esse protozoário ele entra, assim como a gente já viu, né, ele entra no organismo através da corrente sanguínea. A corrente sanguínea leva esse protozoário ou esses protozoários até o coração, e aí aqui acontece a reprodução assexuada dentro dos, né, entre as células da musculatura do coração. E aí a coisa acontece novamente, né? Ele volta para a corrente sanguínea, infecta o percevejo, reprodução sexuada e tal, e tal, e tal. Esse é um ciclo sem fim, né? Esse é o ciclo, então, da doença de Chagas. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Eu falo essa frase no final, mas calma, que a gente tem meia aula ainda, porque nós vamos falar sobre malária. Vocês já devem ter ouvido falar na malária, né? Que é muito comum na África subsaariana, né? Na região tropical da África, e também na região amazônica, né? No norte do país. Né? São duas regiões do planeta aí em que encontramos muitos e muitos casos de malária ainda. Bom, e nesse caso, no caso da malária, né? Quem inocula, né, o protozoário no nosso organismo é esse bichinho aqui que é o mosquito palha. É um pernilongo, né? Um mosquito palha. Ele está presente principalmente em regiões tropicais e úmidas, tá? Assim como o Aedes aegypti, ele se esforça bastante, né, para destruir a humanidade, porque existem muitas doenças que são transmitidas pelo mosquito palha. Deixa eu colocar uma foto para vocês aqui do bichinho. Aí, olha só o mosquitinho palha picando uma pessoa. Ele é douradinho, né? Ele chega a ser bonitinho. Então, além da malária, ele também transmite, né? Ele é um vetor, porque ele transmite doenças. Todo animal que transmite doenças é chamada de vetor, tá? Ele é vetor também de uma doença chamada leishmaniose, tá bom? Que é uma doença que provoca, que afeta, né, principalmente as extremidades do corpo, né? Muitas pessoas que têm leishmaniose, elas perdem esse septo aqui, ó, que é essa regiãozinha que divide as duas narinas, perdem parte do nariz também, né? Parte dos lábios, né? E é um vírus, ó, uma doença, né, que também afeta animais como, por exemplo, cachorros e gatos, tá bom? Então, a leishmaniose geralmente, o surto de leishmaniose em um bairro ou uma cidade acontece por conta de cachorros e gatos infectados também, tá? Bom, o vetor da malária é justamente o mosquito palha, que é esse bichinho que tem esse nome justamente porque ele tem a cor de palha, né? E esse mosquitinho maroto, na verdade, a fêmea dele, né? Assim como o Culex, que é o pernilongo comum, aquele marronzinho que a gente encontra por aí, o Aedes aegypti também, que é aquele que transmite a dengue, zika, chikungunya e listradinho, né? É a fêmea que vai atrás do sangue justamente
para reprodução, tá? Para o sustento dos ovos, dos ovinhos que ela vai botar depois. Então, o que vai acontecer? Né? Primeira coisa, vamos começar aí pelo nosso próprio organismo, né? O mosquito palha, ele vai picar a pessoa e nas glândulas salivares desse mosquito aqui, né, diferente do percevejo, né, do barbeiro, que o protozoário ele vai estar nas fezes, nesse caso, o protozoário da malária, que nós chamamos de plasmódio. Então, não confunda, né? Não é o mesmo protozoário. Tá? Existe o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário do mal de Chagas, e aqui nós temos o protozoário da malária, tá bom? É diferente, é outro protozoário. Ele entra no organismo, né, na corrente sanguínea, através da picada do mosquito palha. E com a corrente sanguínea, né, que leva o sangue para todo o corpo, ele chega justamente para o seu órgão-alvo, o órgão que ele curte, né, que é justamente o fígado. Bom, lá dentro, o protozoário, ele se reproduz assexuadamente, né? Lembra? Não precisa da interação entre dois organismos, né? O organismo só ele se divide e se transforma em dois, né? E essa é uma reprodução que vai acontecendo, acontecendo, acontecendo lá dentro do fígado. Esses protozoários, então, eles, eles infectam glóbulos vermelhos ou células vermelhas, que são células do corpo humano, né? Células, obviamente, do corpo humano, células do sangue, que dá o aspecto vermelho ao sangue e tem como principal função aí o transporte de gases respiratórios. Quais são os gases respiratórios? O oxigênio e o gás carbônico. Então, os parasitas da malária, que são os protozoários, eles entram, né, na célula sanguínea, entram nos glóbulos vermelhos e vão se reproduzindo lá também, né? O mosquito se multiplica e se reproduz. Não, não é o mosquito, né? Na verdade, é o protozoário, tá? Então eu vou até consertar isso aqui. Consertem aí na apostila de vocês, por favor, na página 323. Pronto. O protozoário se multiplica e se reproduz, então nascem jovens parasitas, né, com um futuro muito promissor pela frente. Então, esses protozoários eles vão infectar as células vermelhas, os glóbulos vermelhos, e vai se multiplicar mais ainda lá dentro dos glóbulos vermelhos, fazendo com que eles se estourem. Por isso que a malária é problemática, né? A malária ela vai diminuindo aos poucos, enquanto a pessoa está infectada, né? Vai diminuindo aos poucos a quantidade de glóbulos vermelhos. Então ela vai ter problemas aí no transporte de gases respiratórios. Então ela vai sentir, por exemplo, muita fadiga, né? Ela não vai conseguir, ela não vai ter muita disposição para o dia a dia, né? Ela vai ficar prostrada, ela vai ter que ficar deitada, ela não vai conseguir fazer tarefas básicas, né, do dia a dia, como a gente fica quando está realmente muito doente, né? Mas a malária é algo que derruba realmente e a pessoa não consegue fazer muita coisa, assim como a dengue, né? Ela não consegue se movimentar, não consegue fazer as suas tarefas diárias igual, né, da mesma forma. Então, o que vai acontecer? Esses protozoários eles vão sair, né, eles vão acabar rompendo essa célula sanguínea, esse glóbulo vermelho, ele vai acabar morrendo. E esses protozoários eles vão ficar na corrente sanguínea novamente, vai ficar livre lá no sangue. Livre no sangue para justamente permitir que o mosquito palha sugue esse sangue infectado com o plasmódio, que é um tipo de protozoário, né? Com o protozoário. Ou seja, o protozoário ele vai voltar para o mosquito palha, na verdade outro mosquito palha, né? E vai infectar esse inseto, né? Vai infectar o mosquito e aí ele vai pegar esse sangue contaminado, vai se contaminar. O parasita ele vai ficar se multiplicando nas glândulas salivares aqui do mosquito
E aí, conforme o mosquito vai inocular, né, ele vai inocular não inocula nada. Conforme ele for picar outra pessoa, o protozoário nessas glândulas salivares que estão presentes nessas glândulas salivares vão infectar uma outra pessoa. E assim vai, né? Então, quais são os sintomas? A pessoa ela vai, né, ficar simplesmente com muito cansaço, né? É o básico, muito cansaço, a pele amarelada, né? Porque o sangue ele vai perder muitas hemácias, muitos glóbulos vermelhos, né? E vai precisar de um tempo aí de recuperação, tá? Para que o organismo consiga combater esse protozoário, tá bom? Existem medicamentos que podem diminuir a reprodução do plasmódio, né? Do protozoário. Só que em regiões que realmente carecem de recursos, né? Como por exemplo algumas regiões da África e até mesmo no norte do país, né? No norte do Brasil, a chegada desses medicamentos é muito afetada. Então, tem muitas pessoas que sofrem bastante com a malária e que já foram infectadas várias vezes na vida. Tá? Isso pode acontecer também. Muito bem, pessoal. Falando aí sobre a última parasitose, que é a giardíase, causada pela giardia. No caso da giardia, né, ela é causada por um protozoário flagelado, ou seja, ele consegue se movimentar livre, leve e solto no nosso sistema. E foi aquele esqueminha que eu mostrei bem no comecinho. Ó, vou mostrar de novo para vocês. Então existem, aí a gente encontra fotos reais mesmo da giardia, né? Temos muitos desenhos. Isso daqui é uma foto de uma lâmina, né, com coloração artificial aí, provavelmente uma toxilina e usina. Aqui é um esqueminha, né, dela bonitinha aqui. Outro esqueminha. Esse daqui é uma micrografia eletrônica de varredura, tá? Temos até modelos aí feitos por professores muito criativos, né? Que tem esse dom, coisa que eu não tenho, mas que eu posso tentar um dia fazer um esqueminha da Giardia. Esse aqui parece que ele tem umas carinhas, né? Mas não é, tá bom? Então, é o seguinte, a Giardia, ela infecta, então, infecta cachorros também, tá bom? Infecta cachorros também. A Giardia, ela está presente, né, o protozoário ele fica presente no intestino do paciente, no intestino da pessoa que está infectada. E como ela chega lá? Geralmente a giardia ou a giardíase acontece, né, acomete pessoas que não seguem normas aí básicas de higiene e também de saneamento básico, né? Não tem acesso a saneamento básico. Por quê? A giardia era encontrada em água contaminada. Vamos pensar o seguinte, né? A pessoa ingeriu, foi lá no riozinho, ela mora numa região rural, muito longe da cidade, né? Enfim, não tem acesso a muitas coisas. Não que na área rural a pessoa não tenha, né? A maioria hoje em dia tem, principalmente em muitas regiões do Brasil. Mas existem ainda lugares muito afastados, né, que não tem saneamento básico, não tem esgoto, que não tem fossa séptica, nem nada disso. Então, o que acontece? A pessoa, por exemplo, ela está com sede, aí ela vai no riozinho e bebe a aguinha lá do rio. Só que lá em cima, o que acontece? Tem uma casinha, e lá em cima as pessoas pegam água do rio, só que depois dela, né, depois que a água passa, eles jogam o esgoto. Eles jogam lá restos, né, de fezes, por exemplo, lá em cima. E aí lá embaixo chegou a pessoa e tomou a água. O que aconteceu então? Ele pegou alguns parasitas, ele pode pegar alguns parasitas, inclusive o protozoário da giardíase, né? Ele bebeu essa água, né? O protozoário está em forma de cisto, que é uma forma super resistente aí. Por quê? Ele está assim porque assim ele consegue aguentar a a acidez do estômago. Ele aguenta a acidez do estômago e quando chega no intestino, ele fica nessa forma aqui, que a gente chama de trofozoitos, mas não se preocupa com esse nome, tá? Nessa forma aqui,
A giardia, né, ela consegue, esse protozoário consegue nadar e, né, explorar muito bem o ambiente, né? E o que acontece? Lá no intestino, né, lá no intestino, esses cistos vão se transformar então nessa forma, entre aspas, livre da giardia, né? Lembrando que ele precisa do nosso corpo para se reproduzir. Lá ela vai se desenvolver, se multiplicar, né? Formar cistos novamente e vai se multiplicar novamente e assim vai. Vai chegar num ponto que esses cistos aí eles vão ser liberados nas fezes. E se a pessoa, por exemplo, defecar em uma região, né, por exemplo, em um rio, um lago ou algo parecido, né, na qual outras pessoas usam essa água para beber e para lavar alimentos, lavar verduras, por exemplo, né, outra pessoa pode vir e ingerir esses cistos da água contaminada com fezes, né, e outra pessoa é infectada. A giardíase, quais são os sintomas? Dores abdominais muito fortes, né? Cólicas abdominais, né? Intestinais muito fortes e diarreia, tá bom? Diarreia justamente porque assim, quando a pessoa libera muita, né, fezes em grande volume, principalmente na forma líquida, né? No caso fezes, pois é, verdade. Todo mundo passa por isso. Ela é liberada rapidamente aí no ambiente, né? Isso facilita também o processo de infecção, né? Ela consegue infectar outras pessoas dessa forma mais rapidamente. Tá bom? Eu ia falar sobre toxoplasmose, mas eu vou deixar para a próxima aula, nossa próxima aula Zoom, tá? A gente fala sobre toxoplasmose. Sétimo B vai ser hoje mesmo a aula, vocês estão vendo aí na terça-feira essa aula. Então é isso aí, gente. Vou encerrando por aqui, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido interessante, que tenha sido pelo menos um pouco engraçado para vocês. E é isso aí, galera. A gente se vê. Sétimo B eu vejo vocês ainda hoje e sétimo A eu vejo vocês apenas na sexta-feira. Se vocês viram esse vídeo antes, né? Quarta-feira e sexta-feira. Beleza? A gente se fala então e falou!